Boa noite. Se a igreja prega o amor e a caridade, por que não o perdoa? Reabilitação do Padre Cícero, este é o tema do programa de hoje. E para conversar com a gente, convidamos o Dr. José Pereira Gondim, ele que é farmacêutico, bioquímico e historiador e devoto do Padre Cícero. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite aqui pela TV Verde Vale, TV do Cariri. Nosso convidado de hoje, Dr. José Pereira Gondim, ele que é juazeirense nato, filho do Romero Aureliano, que veio aqui conversar sobre a história do Padre Cícero, sobre a reabilitação, tema tão polêmico, tão dinâmico. Veio aqui conversar com a gente para expor suas ideias, seus objetivos, as suas intenções acerca do assunto. Boa noite, doutor, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui no programa. Boa noite, Leite. Boa noite, público ouvinte desse renomado programa. Uma boa noite aos juazeirenses de um modo geral. E uma boa noite ao Padre Cícero Romão Batista. Esse o maior fenômeno político, social e religioso do Juazeiro do Norte. Infelizmente, até o momento, ainda ignorado pela Igreja, que o mantém excomungado há mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Olha, doutor, a igreja vem, de certa forma, como você disse, eu vou usar meus termos, né? Vem repudiando, eu diria assim, o Padre Cícero, vem de certa forma, afastado da ideia da reabilitação do Padre Cícero. O que é que o senhor entende? O que foi que ocorreu? O que é que ocorre ainda hoje, essas dificuldades? O que é que provoca essa dificuldade? Bom, inicialmente, por conta dos supostos milagres acontecidos aqui na matriz do Juazeiro do Norte, ainda no final do século XIX, o Padre Cícero se indispôs, por assim dizer, com a Igreja. O bispo de Fortaleza, ele foi muito incisivo no esclarecimento desse problema, desses milagres, até porque, como depois ficou bastante, foi enfatizado nas comissões em que a Beata Maria de Araújo foi inquirida, é que para a Igreja, Jesus Cristo aparecer no Nordeste brasileiro e através de uma negra, isso era uma coisa assim, inadmissível. Então tudo isso começou desse detalhe. Isso foi o ponto que orientou toda a questão do Padre Cícero com a Igreja. E até hoje ainda continua, Até hoje continua. A questão da excomunhão, ela é tratada pelos historiadores juazeirenses e por outros historiadores, assim, vamos dizer, numa saia justa de salto alto. A igreja excomungou, sim, o Padre Cícero Romão Batista. Se ele não tomou conhecimento desse documento da excomunhão, mas ele foi excomungado. Até porque o Padre Cícero vamos dizer que ele era um médico, mas que não podia consultar, ele não podia operar o seu paciente. Era um dentista que não podia fazer uma pequena incisão na boca do seu paciente. Era um advogado que era proibido de ir ao fórum, de defender o seu cliente. Era um aviador proibido de voar. Em suma, ele era um homem constrangido, ele foi constrangido durante toda a sua vida, porque ele foi impedido pela Igreja de desempenhar aquilo para que ele foi formado, que era as suas ordens sacerdotais. Então ele foi excomungado, sim, pela Igreja. Como a Igreja, desde muito tempo que ela explora o Padre Cícero comercialmente, a Igreja ela usufrui do nome do Padre Cícero, então, e hoje já celebra missa e lhe dá vivas efusivas, fica até ruim para a Igreja dizer que ele foi excomungado, mas que ele foi excomungado foi, e nós tivemos recentemente aqui no Juazeiro um padre italiano que veio e deu um depoimento. Ele foi excomungado, sim, em um documento datado, um documento secreto, datado de 1916. Se esse documento ficou na gaveta de Dom Quintino por determinado tempo, isso é um problema de Dom Quintino, mas ele foi excomungado, sim. Há, de certa forma, até uma contradição entre os vivas ofertados ao Padre Cícero, né, a quem eu também dou viva, né, com muito carinho, e o fato
dele encontrar-se ainda hoje excomungado, né? Exato. Contradição agressiva. É uma grande incoerência. E eu acho até que a igreja ainda não se ligou para esse detalhe, que é um detalhe altamente importante. Durante esses trabalhos que nós estamos fazendo, a gente já levou o Padre Cícero, vamos dizer, para a Igreja do Socorro, para ele visitar os restos mortais dele, o Padre Cícero em estátua, né, simbolicamente. Então, quando a gente entrou na Igreja do Socorro, aquelas pessoas que estavam orando, então elas interromperam suas orações e foi assim, a gente sentiu aquele clima de muita energia na igreja e as pessoas começaram a dar vivas e viva meu padrinho e a bater palma. A igreja está perdendo esse aspecto, que é um aspecto altamente positivo, por questões, eu acho que muito pequenas. Existe na confecção, que se chama da espinha dorsal do papado, que foi feito por Gregório VII, uma máxima, um axioma, eu acho até de uma grande tolerância. A igreja nunca errou nem jamais errará, conforme a Escritura testifica. Ora, a igreja ela é feita por homens como a gente. Então, por que essa petulância ela não pode errar? Que não erra? A grandeza está em reconhecer o erro, voltar e abraçar o seu irmão e não ficar agarrado em minudência até perversa, como essa história de nunca errou, nem jamais errará. Eu acho totalmente fora de tempo essa afirmação. A religião é um tema, de certa forma, indiscutível, né? Nós não podemos discutir religião porque é uma coisa assim muito polêmica e um tema muito grande, muito vasto e precisa-se ter muito conhecimento a respeito do assunto para se discutir. Mas não resta dúvida, assim, isso eu vou externar o meu ponto de vista, que a Igreja Católica, apesar de ainda ser mundialmente a igreja, a maior igreja ainda, com o maior número de seguidores, né? Mas vem perdendo, de certa forma, um número de seguidores de forma significante, talvez, não sei, talvez até por esse pensamento, né? É justamente por essas isso, ações. Veja uma coisa, por ocasião da proclamação da República, isso em 1889, a igreja ela era a religião oficial da época do Império, né? Então a igreja contava com mais de 95% de adeptos dentro da população. Hoje a igreja, 130 anos depois, a igreja hoje reduziu esse seu percentual para 63%. Então isso deveria ser visto de uma forma mais assim, mais repensada, porque é justamente por conta desses estrangulamentos, né? Isso me faz lembrar de uma oportunidade em que o teólogo cristão, que todo mundo conhece, o teólogo Leonardo Boff, ele teve um encontro com o Dalai Lama numa mesa onde se discutia religião. O Dalai Lama, para quem não conhece, é o Papa do budismo. Ele é totalmente diferente do Papa da Igreja Católica, porque assim, as viagens dele são quase que viagens informais. Ele já veio para o Brasil 4 vezes, ele veio em avião de carreira, em avião comercial, ele se hospedou em casas de pessoas, de amigos, ele não deu despesas ao erário público, e é uma pessoa de uma inteligência fora do comum. E Leonardo Boff perguntou para ele o seguinte, qual era a melhor religião? O Dalai Lama surpreendeu a Leonardo e disse, a melhor religião é aquela que te faz melhor. E Leonardo Boff perguntou, e a que me faz melhor? O Dalai Lama foi e complementou, aquela que te faz mais compassivo, aquela que te faz mais tolerante, aquela que te faz mais amoroso, mais caridoso. Quando você encontrar uma religião que preencha tudo isso, essa é a sua religião, essa é a religião melhor do mundo. É a melhor do mundo, né? Estamos conversando aqui com o Dr. José Pereira Gondim, falando sobre suas ideias acerca da reabilitação do Padre Cícero, seus objetivos, suas ideias acerca do assunto, seu posicionamento, aqui trazendo para nós, telespectadores aqui do programa Café com Leite, mas nada melhor do que um sorriso, uns dentes brancos, saudáveis e lindos,
sendo tratado pelo plano de saúde Uniodonto. Uniodonto Cariri, mesmo sem estar precisando, e é importante você ter seu plano de saúde bucal. E eu indico a Uniodonto. Todos os funcionários da empresa Leite Contabilidade, Leite Marcas e Patentes possuem esse plano. E todos garantem, é o melhor plano de saúde bucal da região do Cariri, ou melhor, do estado do Ceará. Um abraço a todos que fazem a Uniodonto aqui na região do Cariri. Bom, doutor, então voltando aqui nesse nosso bate-papo acerca dessa reabilitação do Padre Cícero, você vem aí, eu venho acompanhando, nesses últimos dias você vem enfrentando assim um movimento pró-reabilitação do Padre Cícero, eu estou intitulando, em prol de como você vem enfrentando esse movimento? Bom, inicialmente, a gente tem que reconhecer que no Juazeiro não existia nada em torno da reabilitação do Padre Cícero, assim, direcionado para o assunto. Existiam coisas esporádicas, congressos, simpósios, lançamento de livros. Mas pontuados e alternados, né? Não, de forma nenhuma. Então a gente inovou, a gente trouxe o povo para a rua. Em primeiro lugar, a gente trabalhou um grupo e venceu aquele medo que existia, aquele medo grande, aquele medo do inferno, aquele medo de excomunhão. Até porque a gente tem que respeitar a igreja, não ter medo da igreja. Perfeito. Até porque se existe o medo, a relação fica distorcida. Então, o respeito continua. Agora, o medo acabou. A gente trouxe as pessoas para a rua, a gente começou a sair reivindicando assim, através de faixa, num português bem claro. Nós queremos, nós não mais queremos, não mais pedimos, porque o pedir, ele foi encerrado durante 120 anos de espera. Então hoje a gente exige. Se a igreja vai dar, isso é problema dela. Mas a gente até porque a cidade, eu acho a cidade muito calada acerca desse assunto, né? Até parece o seguinte, a gente está como um patinho feio, um patinho enjeitado, né? A sociedade ainda não nos viu assim, com olhos de... ainda não quis assimilar, nem saber as dificuldades que a gente está enfrentando e o objetivo grande. Porque é o seguinte, a gente está lutando pela reabilitação do Padre Cícero, que foi um homem que deu tanto a essa cidade. Não, deu não, dá. Que dá tanto a essa cidade e está pedindo tão pouco. Porque, olha, com essa pequena quantidade de pessoas que a gente está levando para a rua, a gente já foi notado pela igreja. Numa declaração que o bispo deu no jornal Cariri C1, ele demonstra que as pessoas estão na rua, só que é uma maneira errada. E eu pergunto, e qual é a maneira certa, senhor bispo? Porque há 100 anos que se vinha fazendo dessa maneira, que talvez seja a maneira certa. E não houve nenhum avanço. E a gente, com 8 meses na rua, a gente já conseguiu alguma coisa. O bispo deu uma declaração, uma outra religiosa deu uma outra declaração, que não foi muito interessante para mim, mas deu uma declaração, mostrou que estava muito irritada pelo que nós estávamos fazendo. E nós vamos continuar. Ninguém vai se amedrontar. É claro que a gente sabe que fanatismo religioso é capaz de tudo, mas nós vamos continuar na rua, a nossa programação vão continuar no nosso calendário. E agora, no dia 20, nós vamos concretizar a 9ª procissão pela reabilitação do Padre Cícero, que é algo inédito, nunca tinha sido feito isso aqui no Juazeiro. Pessoas saírem na rua portando bandeira, portando faixas, de forma educada, de forma pacífica, e levando o Padre Cícero em andor e colocando ele nas imediações da igreja ou dentro da igreja, porque, como já foi frisado aqui no início do programa, se a igreja celebra missas, se a igreja dá vivas, então o Padre Cícero tem que estar no altar, o Padre Cícero tem que estar no andor, e a gente está proporcionando isso para a igreja. Nós somos a associação dos amigos e devotos do Padre Cícero, a ADEPAC. Ela foi fundada praticamente no dia 20 de julho de 2014. A gente está contando com 8 a 9 meses e a nossa trajetória tem sido essa. É uma pena que o juazeirense
está muito ocupado nas suas atribuições diárias e ainda não se dispôs a nos seguir, a juntar-se a gente nessas nossas caminhadas. Mas fica patente uma coisa, a voz do povo é a voz de Deus. No dia que nós formos 200, 500, 1000 descendo essa avenida, o processo de reabilitação do Padre Cícero vai ser acelerado. E como vai ser acelerado? Podem acreditar. Entendeu? Ouviu? Opine. Vamos aderir a essa associação, vamos analisar seus objetivos, seus ideais. Se você aprova, apoie. Afinal de contas, a intenção é uma só, a busca pela reabilitação do Padre Cícero. Aquele que não estiver gostando, não tem problema, é um direito de cada cidadão, um direito de se manifestar. E aqui o doutor Gondim se manifestando acerca dos seus ideais, seus objetivos, apoiando e buscando a luta pela reabilitação do Padre Cícero. Mas agora eu quero convidá-lo para saborear uma água aqui, né? Porque a gente começa a conversar, doutor, e precisa saborear uma água aqui, né? E essa água é a água mineral São Geraldo. A água, inclusive, o Grupo São Geraldo apoia o processo de reabilitação do Padre Cícero. E é uma terra, e é daqui da terra do Padre Cícero, a Cajuínas, água mineral e Cajuínas São Geraldo. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical, seja onde for, é muito fácil de notar, só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil, é São Geraldo, é mais gostoso, é natural, muito gelado pra galera que anda mil, é delicioso, é a pedida ideal, sabor brasileiro, refrescante por inteiro, é São Geraldo, é sem igual. Um abraço a todos que fazem a Cajuína, ou melhor, o Grupo São Geraldo aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Alô, dona Tarsila, alô, Júnior, e todos que fazem o Grupo São Geraldo. Água mineral e Cajuína São Geraldo. Doutor, vamos tomar um cafezinho? Cafezinho. E agora vamos saborear esse cafezinho aqui. Nosso convidado, eu faço questão de servir o café. Esse café ainda não tem nome, viu, doutor? Mas é um café aqui que é abençoado pelo Padre Cícero, que é o programa Café com Leite. Enquanto nós saboreamos esse cafezinho, acesse a página do programa Café com Leite, que esse programa, inclusive, vai estar disponível a partir de amanhã aí no site. E acesse também, vamos curtir o programa Café com Leite no Facebook. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Nesse intervalo eu vou saborear esse cafezinho, já já nós voltamos. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale, saboreando esse cafezinho aqui com o nosso convidado, doutor José Pereira Gondim. Ele que é um enfrentador e lutador e sofredor, mas por uma causa justa, a reabilitação do Padre Cícero. O programa Café com Leite não poderia ficar de fora. E o convidou para a gente bater esse bate-papo aqui de forma descontraída, levando até você, telespectador da região do Cariri, Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, Caririaçu, que sempre assiste o programa Café com Leite. Mas eu não posso deixar, enquanto eu saboreava aqui nesse intervalo um cafezinho ainda sem nome, os meninos aí por trás das câmeras, curtindo e saboreando um delicioso sorvete Mauriti. Faltava no Cariri o melhor sorvete já fabricado no Ceará. Eu estou falando dos sorvetes Mauriti. Diversos sabores, padrão de higiene, funcionários capacitados e habilitados ao que fazem. E o melhor, preço, super acessível. O sabor, não indiscutível, inigualável. Todos os sabores, é incrível os sabores dos sorvetes Mauriti. Um só é impossível, tenha certeza disso. Um abraço a todos que fazem sorvetes Mauriti, que apoia, que está junto com o programa Café com Leite e com certeza abraça a causa da reabilitação do Padre Cícero. E quem não apoia, quem não está junto, né, doutor? Quem não está junto. Doutor, você falou no último bloco, no bloco anterior, sobre a questão da associação que foi criada com esses objetivos de se empenhar, até porque se faz necessário um conglomerado de pessoas,
né, que é o que faz uma associação, para se buscar ideais e objetivos, né? Mas uma associação, como qualquer uma outra instituição, é necessário recursos. Como é que vocês estão? Não se faz esse movimento com faixa, com divulgação, com publicidade, tudo sem custos, né? É claro. O movimento ele tem demandado assim várias despesas. Inicialmente, eu quero deixar bem claro e caracterizar o movimento. O movimento ele não tem nada promocional, ele não tem nenhum envolvimento ou objetivo político, até porque se um político ele chegasse para participar de uma dessas nossas caminhadas, talvez ele começasse a levantar os braços e dizer, olha, eu estou aqui, eu sou candidato a vereador na próxima eleição, eu vou ser o prefeito dessa cidade na próxima eleição. Não. A estrela do movimento é o Padre Cícero. Então, a gente não quer envolvimento com político. Como eu falei, não tem nada promocional e também não tem nada lucrativo, não tem nada ligado à pecúnia. Até o momento, a gente já gastou um bocado, mas todas as despesas, elas foram bancadas por mim e por meu irmão Francisco Gondim, que tem me ajudado. Se algumas pessoas quiserem ajudar o movimento, o medo da gente é o seguinte, é porque na medida em que dinheiro entra numa determinada instituição, aí a coisa degringola e às vezes até perde os seus objetivos. Como exemplo, a gente poderia até citar a política do Brasil, aquela promessa de políticos que iriam reescrever a história do Brasil, que tudo ia ser diferente quando eles estivessem lá, e quando eles chegaram lá, a gente está vendo, escândalos a perder de vista. Então a gente sabe do que a gente é capaz. Essa questão de dinheiro a gente está bancando. E se alguém quiser dar uma participação, então pode fazer uma faixa com os dizeres que queira, que sejam os dizeres atinentes à campanha, e no dia da caminhada a pessoa vem com a faixa e desfila com ela. Se quiser fazer também camisas, então pode fazer. Essa caminhada é todo mês, todo dia 20? Essa caminhada a gente instituiu dia 20. A gente chamou o movimento assim, inicialmente a gente criou o Dia da Justiça, que seria o dia em que o Padre Cícero vai ser justiçado, que é o dia 20, e até foi escolhido até pela igreja, porque a igreja no dia 20 está celebrando missa para ele e dando vivas para ele. Então a gente aproveitou essa deixa da igreja do dia 20. Então no dia 20 a gente começou com a gente começou a chamar de Passeatas da Vitória. Então, a vitória seria a reabilitação do Padre Cícero. Todas as despesas estão sendo bancadas por nós dois, mas até o momento... Quem quiser fazer uma doação de uma faixa, um adesivo, então pode mandar confeccionar e entrega para a gente. Ninguém quer dinheiro, não. Não, dinheiro... Se puder dar... Dinheiro a gente não quer, até porque... Não tem esse foco, né? Não tem, de forma nenhuma. A gente não quer... a questão dinheiro vai ficar assim, na doação, mais com o objeto, com a camisa, com a faixa, com o adesivo. Isso é o suficiente. Então, quem quiser doar camisas, por exemplo, é só fazer pode fazer. Até porque nós já distribuímos mais de 1000 camisas. E cada camisa dessa, ela custa R$9. Né? Em cada edição da passeata, em cada edição da procissão, a gente distribui. Aqueles que participaram da passada e que vêm de camisa, é claro, não vão precisar de camisa, mas para aqueles outros, a gente distribui camisa para todos, é até um incentivo. A gente participa de um programa de rádio. Nesse instante eu passei num amigo meu que ele tem uma folha no Facebook, e deixei 5 camisas para ele distribuir com pessoas, justamente convidando essas pessoas para engrossar esse movimento. Você não espera encontrar uma barreira junto à Igreja Católica, gestores locais da Igreja Católica? Não, de forma nenhuma, Leite. Eu acho que o que a Igreja já fez com o Padre Cícero é demais. Se ela for agora
como é que se acionar suas baterias de perseguição para quem está fazendo alguma coisa pelo patrocínio, eu acho que a igreja não vai chegar a tanto, não. Né? É claro que tem um reacionário, tem um fanático ali que até fala isso, fala aquilo, mas não, as nossas caminhadas, as nossas procissões, elas podem ser partilhadas, elas podem ser acompanhadas por qualquer pessoa de qualquer religião, até porque nós estamos num país laico. Pela Constituição brasileira, nós somos um país laico, aqui todo mundo tem direito de acreditar no que quiser e até descrer. Então, isso tudo é amparado por lei. E qualquer pessoa de qualquer religião que quiser fazer esse movimento, participar desse movimento pelo Padre Cícero é bem-vindo, porque a questão do Padre Cícero não tem nada com religião, não é uma questão religiosa, é uma questão de justiça. Eu me lembro que anteriormente a gente falando de bastidor, eu me lembrei do Sobral Pinto, que na época em que Luiz Carlos Prestes foi preso na ditadura Vargas, então o ditador deu até uma ordem especial para maltratá-lo à vontade, né? Luiz Carlos Prestes, vocês devem lembrar, é aquele da famosa coluna Prestes, que passou aqui pertinho, que vinha para o Campos Salles. Foi discutida aqui já. Foi tema de um programa, Luiz Carlos. Foi um motivo de Lampião vir aqui no Juazeiro, foi a coluna Prestes. Então, o Luiz Carlos Prestes ele foi muito maltratado. Quando ele foi preso, ele foi maltratado e deram um tratamento a ele que nem a animal se dava aquele tratamento. Então surgiu um homem chamado Sobral Pinto, que todo mundo deve conhecer, é um homem que participou das diretas, um jurista fora do comum, e ele voluntariamente se apresentou para defender o Carlos Prestes. Quando aquelas pessoas intrigantes perguntaram, ora, mas você vai defender um comunista, você vai defender um ateu, você é um religioso de carteirinha, pessoas que acompanham a procissão, que assistem missa todo dia. Ele disse, meu amigo, o Sobral Pinto disse, meu amigo, isso não se trata de religião, esse homem está precisando de justiça, eu estou aqui com justiça para dar a ele. E Sobral Pinto fez uma defesa brilhante, e entrou humilhando até o juiz, a parte jurídica, porque ele requereu para o cliente dele que fosse dado um tratamento a ele, o que era dado ao animal, comida, dormida, e que não fosse maltratado. E ganhou, depois foi esse grande homem louvado pela população brasileira. Então, a nossa campanha ela não tem nada, um enfoque direcionado à religião, não, é um enfoque por justiça, é justiça para quem precisa. Então, quem tiver sede de justiça, junte-se a nós, vem para a rua. Custo zero. É só você ter amor ao Padre Cícero. É você somente ser devoto e apoiar esse movimento. Com certeza você vai criar forças e com certeza ter um grande resultado. E é assim que o programa Café com Leite pensa. Vamos falar de saúde, vamos falar de prevenção, vamos falar de Lambique. Com 32 anos de excelência em análises clínicas, o Lambique conta com uma equipe de profissionais qualificados e 5 bioquímicos especialistas em diversas áreas clínicas. Uma estrutura completa, moderna e confortável, onde seus pacientes têm atendimento diferenciado, equipamentos de última geração e as melhores metodologias para realizá-los. Laboratório Lambique, excelência em análises clínicas, em Juazeiro, Campos Salles, Milagres, Mauriti, Caririaçu, é o Lambique em toda a região do Cariri. Um abraço a Ivanilson Júnior, a doutora Socorro Cabral Bezerra, a doutor Leonardo Davi, doutor Ivanilson Júnior. Um abraço a todos que fazem o Laboratório Lambique na região do Cariri. Então, isso é um tema que não deixa de ser assim. A princípio, desperta a curiosidade das pessoas porque todos querem, né? A maioria quer. E, de certa forma, cria um certo receio, exatamente como eu lhe perguntei se não ia criar um impacto com a Igreja Católica. Mas, como o senhor disse, tem os seus ideais e seus fundamentos, ou seja, se o objetivo é o mesmo da Igreja Católica, por que não unir-se, né? Como Sobral Pinto, nesse paralelo aí, que apesar de ser contra
aquela ação, mas não contra o ato, ele aderiu, né? Então, por que não aderir? E o senhor acha que a região do Cariri, a cidade de Juazeiro, eu poderia ser mais preciso, Juazeiro do Norte, ou o Cariri como um todo, está calado sobre esse tema? Olha, até parece que o movimento não existe. Muito embora, como eu lhe falei, o bispo sabe que a gente existe. O Vaticano deve saber também, até porque nas nossas caminhadas nós distribuímos manifestos, e são manifestos incisivos, porque a gente está adotando a técnica seguinte, é uma estratégia que foi imaginada por mim. É aquela estratégia da comparação. Então, se a igreja faz isso para determinado padre, se a igreja perdoa e age de certa forma para determinado padre, por que não com o padre Cícero? Nós temos até uma faixa que ela diz assim, por que Benigna, por que Odetinha, por que Dom Helder, por que Frei Damião e por que não o padre Cícero? Ninguém é contra a beatificação, a santificação de nenhuma pessoa virtuosa, de forma nenhuma. Agora, beatificar, santificar esses todos e ignorar o padre Cícero, eu acho que é algo assim sem explicação. Eu até costumo dizer naquelas discussões coloquiais que a igreja, para beatificar, que nós aqui não estamos tratando de beatificação. A gente está tratando primeiro de um perdão para depois se tratar dessa beatificação. Um segundo momento, né? É um segundo momento. Mas a igreja, ela pede 3 milagres. O Padre Cícero tem 50. Eu acho que o Padre Cícero, ele tem um 3 em 1 muito grande, que é esse em que a igreja dá vivas e celebra a missa para ele. Então, se ela, que foi quem o excomungou, reconheceu que errou e já celebra a missa e dá vivas a ele, então para que milagre maior do que esse? A questão que se leva até o momento, e até tem até um filósofo e político italiano chamado Antônio Gramsci, em que pessoas muitas vezes começam a circular determinadas notícias até para embaralhar e para confundir as pessoas, né? Por exemplo, se diz que o Vaticano não tem nada contra o Padre Cícero, que quem tem alguma coisa contra o Padre Cícero são alguns padres ou um padre da Diocese do Crato. Eu acho assim uma informação muito estranha, porque a cabeça da igreja, ela está em Roma, ela está no Vaticano. Será possível que uma diocese, numa cidade pequena, agora uma cidade da cidade pequena como Crato, essa diocese é famosa por conta do Padre Cícero. Então essa diocese vai ter um posicionamento assim que suplante, que impeça o que o Vaticano quer. Essa questão ela precisa ser bem detalhada, ela precisa ser explicada. Fala-se agora que o bispo foi convocado convocado não, que ele não pode ser convocado, ele foi convidado para a Câmara dos Vereadores para prestar alguns esclarecimentos, e se ele for lá, a ADEPAC vai lhe fazer essa pergunta, ao bispo, se essa questão se a questão do Padre Cícero já foi liberada pelo Vaticano e está sendo impedida a Diocese do Crato, até porque nas caminhadas futuras, além de cobrar da igreja, nós vamos cobrar desses padres, nós vamos cobrar também da Diocese do Crato. Eu acho que a população de Juazeiro deveria, a Câmara Municipal, cobrar, se ele for, né, se ele foi convidado se ele comparecer. Eu acho que seria importante a população de Juazeiro, Crato, Barbalha, estar presente na Câmara Municipal. Eu acho que Crato, a Câmara Municipal deveria chamá-lo. Eu acho que a Câmara de Caririaçu, a Câmara Municipal de Barbalha e Missão Velha deveriam convidá-lo e saber, pedir informações. Justo, nada de... Se tiver alguma coisa anormal, que se recuse e diga por quê. Mas se não tem nada de anormal, vai lá e explique à população 100% presente para que possa tornar público. O problema é porque os fatos ocorrem e não é divulgado, daí as pessoas não têm conhecimento profundo dos fatos. Vamos na busca pela reabilitação do Padre Cícero. Dr. José Pereira Gondim aqui conversando com a gente sobre esse tema tão polêmico, tão importante e tão assim
digamos assim, que nos deixa sempre com o olhar despertar por essa reabilitação que é tão desejada por todos nós brasileiros, né? O Padre Cícero tão querido nesse país, que é impossível ainda estar nesse processo ainda tão demorado, tão lento, não se sabe o porquê. Mas por enquanto vamos saborear mais uma água aqui com o nosso convidado, a água mineral São Geraldo aqui para o nosso convidado, nesse programa Café com Leite, falando sobre a reabilitação do Padre Cícero. Está ouvindo o debate, o posicionamento e as ideias do Dr. José Pereira Gondim. Saboreando essa água mineral gostosa, eu não posso deixar aqui de falar da Azul Entulhos. Chegou no Cariri o que há de melhor para a sua construção. A remoção de entulhos é de responsabilidade daquele que produz. E pensando nisso, a Azul Entulho veio para somar. Portanto, conte com a Azul Entulhos. Ela faz isso para você. Evite penalidades pelo serviço público e ajude ao meio ambiente acima de tudo. Você liga 88668444 de qualquer parte da região do Cariri. E a Azul Entulho vai até você. E não te deixa passar por esses constrangimentos. Até porque, veja só, o entulho na sua porta, choveu, entope o esgoto. Olha o problema que você causou para a população. Portanto, chama a Azul Entulho, ela faz isso para você. E agora vamos saborear esse cafezinho, mais um cafezinho aqui para o nosso convidado, Dr. José Pereira Gondim. Cafezinho ainda sem nome, mais um cafezinho gostoso, saboroso. Sempre participando, sempre fazendo parte do programa Café com Leite. Acesse a página do programa, programacafécomleite.com.br, e também vamos curtir o Facebook do programa. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. É rapidinho. Café sem nome, gostoso, saboroso. Olha, você não faz ideia quanto está gostoso esse cafezinho aqui. Mas me deixa falar aqui da Amigona para começar esse terceiro bloco. Eu não posso deixar aqui de mandar um abraço para todos que fazem a Amigona aqui no Juazeiro do Norte. A Amigona está sediada ali na Avenida Elton Gomes e também na Rua São Pedro. Olha, máquinas e ferramentas agrícolas e industriais você só vai encontrar na Amigona. Eu quero abraçar todos que fazem a Amigona lá, aqui em Juazeiro do Norte. Atendimento especial. Visite, vai tomar um cafezinho na Amigona, você com certeza verá. Um abraço a Marconi e todos que fazem a Amigona aqui em Juazeiro do Norte. Um abraço a Marconi e todos aqueles que fazem a Amigona aqui na cidade de Juazeiro do Norte, ali na Rua São Pedro e também lá no Pirajá. Máquinas e equipamentos você encontra na Amigona. Doutor, fazer esse movimento tem que ter muita coragem, tem que ter muita fé e muita coragem. Nós temos aí uma associação, vocês têm aí uma associação, e eu queria aqui fazer um paralelo. Nós temos aqui um projeto no programa Café com Leite de darmos a ideia para as instituições e para as entidades de classe criarem o Estatuto do Empresário. E eu aqui, pensando nesse intervalo, no que poderia contribuir da minha ideia para a sua. Por exemplo, nós recebemos esta semana uma sugestão de uma advogada, a doutora Francisca Bezerra, que inclusive assiste sempre o programa. Quero mandar um abraço para você, Francisca, que sempre dá suas sugestões, suas ideias e sempre é bem-vinda aqui no programa Café com Leite. E ela mandou para a gente algumas ideias de artigos a serem inseridos nesse futuro projeto da criação do Estatuto do Empresário. Porque, olha, existe o Estatuto do negro, do índio, da mulher, do adolescente, de tudo, do idoso, que eu não sou nada contra, mas não existe o Estatuto do Empresário. O empresário só tem obrigação, não tem direito, só tem obrigação. Então, eu venho sempre batendo nessa tecla para que a gente possa. Então fica aqui advertido para você, telespectador, que quiser dar uma sugestão, mande aí no nosso site, no nosso e-mail, falecom@leite.com.br a sua sugestão a respeito. Tantos empresários assistem esse programa, dê a sua sugestão para a gente adiantar
essa nossa ideia, esse nosso objetivo, para ver se a coisa toma um corpo e cria. Então, eu acho que se você fizer um meio de comunicação para ampliar a sua associação, a nossa, né? Porque o programa Café com Leite vai aderir a essa associação, então, para ela criar um corpo, como você disse no início, ela teve a ideia, teve-se a formação, e aos poucos ela vai tomando uma certa dimensão. Então, um meio de comunicação mais agressivo, através do Facebook, através da mídia, da tecnologia, da informação, para que você pudesse angariar mais seguidores, pessoas, eu não sei se posso chamar de seguidores, mas de apoiadores para a sua associação, em prol dessa causa que eu acho divinamente justa. Acha que essa ideia é louvável, lhe ajuda? É claro que é, Leite. E outra coisa, de antemão agradeço essa sua declaração de que vai nos apoiar, de que a causa é simpática para você. Se é simpática para você, é claro que ela vai ser simpática para muitos. Outra coisa, e se utilizando esse mecanismo, essa oportunidade aqui do seu programa. Desde muito que eu comecei a trabalhar no Facebook, essa questão da reabilitação do Padre Cícero de uma forma diferente, que não fosse através de ambientes fechados, que fosse em ambientes abertos, através da força do povo na rua. Porque o povo, a força do povo na rua é que faz os poderosos mudar de ideia. Então, eu trouxe essa ideia do povo na rua. Eu pedi uma orientação de um jornalista famoso, e eu até encontrei com ele no Recife, e ele telefonou para 4 pessoas aqui do Juazeiro e marcou uma reunião comigo e com essas pessoas, que eram representantes da sociedade. Então, no dia da reunião, eu compareci, e dos 4, só apareceu um. E esse mesmo, ele foi taxativamente assim, desestimulador. Olha, isso não dá certo, isso vai ser uma dor de cabeça, vai ser um fiasco, você não vai encontrar apoio de ninguém. E o outro mandou um recado dizendo que isso competia à Diocese do Crato, e não tinha nada, era o seguinte, eu ia remar contra a correnteza, esses eram os termos. Mas isso aí foi uma espécie assim de um desafio. Quando eu saí da reunião, não resta dúvida que eu saí chateado. Mas aí foram abrindo outras portas, foram surgindo outras pessoas, e eu observei que nas camadas mais simples você encontra-se muito mais apoio, muito mais energia do que nessas pessoas que se dizem sociedade organizada. É claro que o movimento não está fechado para ninguém, o movimento está aberto para a sociedade organizada, para quem queira participar. Nós queremos quantidade e qualidade. E é claro que a gente sabe que a sociedade organizada ela tem uma qualidade fora do comum. O que está precisando é desse insight, desse estalo, que as pessoas que se diz que tem um amor tão grande pelo Padre Cícero, então que faça alguma coisa por ele. E a gente nota assim em trajetória de filmes, em determinadas situações na vida. Tem até um caso interessante em que um grupo de cientistas agora, eles estavam, falou que o Tiranossauro Rex, que é um dinossauro que viveu no período Cretáceo, há 60 milhões de anos, não era aquele caçador que se dizia, mas um carniceiro, né? Aí outros cientistas foram reabilitar aquela majestade do Tiranossauro Rex e mostrar que ele, na realidade, foi um carnívoro e essa coisa todinha. E se não acontecer com o Padre Cícero foi condenado a mais de 100 anos e a cidade fica nessa apatia todinha. Até há um tempo atrás, o padre Venturelli queria cobrar uma espécie de pedágio pela exploração do nome do Padre Cícero. Quem tivesse um estabelecimento com o nome do Padre Cícero ia pagar
um certo dinheiro. É claro que a igreja. Isso é uma coisa totalmente extemporânea. E como isso ia pesar no bolso da sociedade juazeirense, então houve um movimento muito forte aqui na cidade, e essa pretensão do padre... E rápido, foi muito rápido. Muito rápido, foi sepultado. Você Foi. Eu fui à Câmara Municipal falar sobre o assunto. Pois aí, isso foi, porque isso ia pesar no bolso. A questão da reabilitação do Padre Cícero, até o momento, ela não pesa em bolso de ninguém. Mas eu acho que se alguém vier... Quem tem um seu parente, quem tem um ente querido, que tem assim, uma certa mácula, e tem alguma conta ou algum caso a esclarecer, por que não se esclarecer e por que não dar-se essa carta de alforria, até um certo certificado de honorabilidade? Então a igreja, ela precisa, as pessoas precisam pressionar, e é através da pressão na rua. Eu até, em contato com algumas pessoas, não você vai fazer uma comissão para falar com o bispo cardeal, não, ninguém vai fazer comissão para falar com o bispo nem com o cardeal. O nosso gabinete é a rua. A rua é o nosso escritório. Então a gente se movimenta na rua, e quando a gente for muitas pessoas na rua, a igreja vai se manifestar, e depois da manifestação da igreja a gente enrola as bandeiras e vai para casa, contar aos nossos netos que num determinado momento da vida a gente participou de um movimento assim que deu tranquilidade, um movimento que foi uma coisa fora do comum. Porque você sabe por que o Padre Cícero foi excomungado? O problema todinho da excomunhão do Padre Cícero, ele versou através dos supostos milagres ocorridos com a Beata Maria de Araújo. A igreja não concordava. A igreja não concordou de maneira nenhuma. Por ocasião das comissões, da segunda comissão, onde a Beata Maria de Araújo foi muito maltratada, até apanhou, né? Se falou disso, que se esse milagre tivesse acontecido na Europa, talvez a coisa fosse totalmente diferente. Hoje eu estava conversando com um amigo meu e ele dizendo o seguinte, que se o Padre Cícero fosse louro, fosse rico, não fosse nordestino e tivesse nascido na Europa, com esses 3 milhões de romeiros que vêm e se constitui na maior romaria que se tem notícia no mundo católico, ele já seria santo há muito tempo, até porque Constantino, que é o São Constantino, filho da Santa Helena, eles foram santificados por uma conveniência muito grande, porque Constantino, ele mandou matar a mulher, mandou matar o filho, mandou matar o sogro, era uma pessoa altamente violenta, mas foi uma pessoa que através do Édito de Milão, em 312, da Era Comum, ele deu o poder todinho à igreja. Então houve um certo saudar de favores, né? Você faria um paralelo entre São Constantino e o Padre Cícero? Constantino era um homem, era um político, como o Padre Cícero foi atirado na política. Quando o Padre Cícero se viu desprovido das suas atribuições religiosas, ele foi atirado à política. E Constantino era um imperador romano e pagão. Constantino, ele temendo que o Império Romano se esfacelasse, ele se aproximou do cristianismo, e aí houve aquela troca todinha, aquela simbiose entre a igreja e Constantino. O paralelo entre Constantino e a igreja e Padre Cícero é que na biografia de Constantino consta tudo isso. E na biografia de Padre Cícero não consta nada que esteja ligado à violência. Até aquela questão que se diz que Padre Cícero foi amigo de Lampião, que os escritores ficam de sapato alto, ficam de saia justa para explicar isso. Eu acho que não. A gente deve explicar isso e deve abordar esse assunto por comparação. Amigo, segundo o dicionário, segundo o Aurélio, o Antônio Vaz. Então, amigos são aquelas pessoas que têm um certo vínculo através da fraternidade, que se visitam, que se telefonam,
que come um na casa, almoça, se come um na casa do outro, e a relação de Padre Cícero com Lampião, isso não ocorreu de maneira nenhuma. Lampião veio no Juazeiro uma única vez e a convite de Flávio Bartolomeu por uma implicação da presença da coluna Prestes na região. Então não existia esse vínculo de amizade, não foi descoberto nem um bilhete, nem uma carta. Não existe prova de que ele acobertava. Não, de forma nenhuma. E outra coisa, pode-se falar, e os familiares de Lampião viviam em Juazeiro, vivia sim, até porque no Juazeiro se vivia todo mundo. Todas as pessoas vinham atrás da proteção do Padre Cícero, assim como veio meu avô, assim como vieram várias pessoas. E o Padre Cícero aqui dava guarida a todo mundo. A comparação que eu quero fazer é a seguinte: por exemplo, o Papa Pio XII, ele foi núncio apostólico da Igreja na Alemanha no período nazista. Então, o Papa Pio XII era um convidado das grandes autoridades da Alemanha nazista, pessoas essas que eram criminosas e que deflagraram a Segunda Guerra Mundial. Mas nem por isso a gente pode dizer, não, o Papa Pio XII era amigo de Hitler. Não. Assim como ninguém pode dizer o Padre Cícero era amigo de Lampião. Não, eles eram políticos. O Papa Pio XII era embaixador de Roma em Berlim, na Alemanha. E assim como o Padre Cícero era um político, e como Lampião era também uma figura de realce, isso ninguém pode negar, era uma figura famosa e uma figura perigosa, então o político tratou Lampião de forma política. Conversando com o Dr. José Pereira Gondim sobre esse processo de reabilitação do Padre Cícero, mas eu não posso deixar aqui de mandar um abraço para o meu amigo João Simões, lá da Frigoboi. Um abraço para você que sempre assiste o programa, tem ligado para a gente aí com muita frequência. Muito obrigado pela sua audiência. Lá na cidade do Crato, no seminário também, sempre assistindo, todo o bairro do seminário ligado no programa Café com Leite. Esse papo tá gostoso, tá bom, tá informativo, tá criativo, tá incentivador, mas infelizmente a produção tá informando que temos que parar, viu, doutor? É uma pena, porque quando a gente começa a se empolgar, mas é assim, cria-se força assim, a sua associação criou-se e está tomando corpo, e nosso bate-papo é assim também, quando a gente começa a criar corpo, né? Eles mandam a gente parar, mas dizendo que pode fazer um próximo. Então, quero agradecer demais a sua presença aqui, dizer que suas informações foram muito instrutivas para o nosso telespectador. E estamos aqui de braços abertos para recebê-lo numa outra oportunidade. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço em nome da ADEPAC, da Associação dos Amigos Devotos do Padre Cícero. E, como eu falei no programa, através das procissões que nós realizamos mensalmente... Todo dia 20, né? Todo dia 20. Sai de onde? A gente sai da Praça da Prefeitura, 10 horas da manhã, a gente avisa. E nós levamos o Padre Cícero para visitar seus restos mortais na Capela do Socorro. Nós conduzimos o Padre Cícero para visitar o local onde aconteceram os supostos milagres lá na Matriz. Nós conduzimos o Padre Cícero, andou e colocamos no altar da igreja, tudo isso de forma pacífica. E a gente conta a gente faz um convite para que mais pessoas se juntem a nós para criar força e chegarmos a um objetivo final, que é a reabilitação do Padre Cícero. Mas eu quero encerrar aqui, dizendo que Padre Cícero apoia o programa Café com Leite. Ele está aqui, todo o programa, viu? Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário aqui na TV Verde Vale, 20 horas e 30 minutos. Não esqueçam, um abraço a todos e até lá.
LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil. É São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil. É delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro. É São Geraldo, é sem igual. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie a alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando a alegria. Felicidade é alegria, é viver muito bem. Passear na praça, andar por aí, contente tomando sorvetes Mauriti. Na companhia da família e muitos amigos. Curtir muito carinho, isso é ser feliz.